Eu louvo a Deus. Vamos ler a palavra para a gente fazer as considerações? O livro de Atos. O livro de Atos, o capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 19. Que nós possamos abrir o coração, queridos, porque aquele que fala, ele se faz presente na casa. Sabe o que eu tenho aprendido? Nós devemos ser de Deus, mas não é por aquilo que nós fazemos, é por causa do seu amor. Ele é aquele Deus que, quando assumimos um compromisso com Ele, Ele se faz presente. Eu sei que essa igreja é uma igreja que ama o Senhor. Vai dizer assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 11, a partir do 19, fala da igreja de Antioquia. Entretanto, os crentes tinham se dispersado por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão. Uns foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia e anunciavam a palavra de Deus só aos judeus. Outros que eram de Chipre e de Cirene foram até a cidade de Antioquia e ali pregavam também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muita gente acreditou ou creu e se converteu ao Senhor. Esta notícia chegou aos ouvidos dos crentes da igreja de Jerusalém, que mandaram Barnabé a Antioquia. Quando ele lá chegou e viu os efeitos da graça de Deus, ficou muito contente e aconselhou a todos a continuarem com todo o coração a serem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, muita gente se converteu ao Senhor. Barnabé foi depois à cidade de Tarso buscar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Estiveram ali durante 1 ano com os crentes daquela igreja e ensinavam muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Nesse tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se de pé entre os crentes e disse, por inspiração do Espírito Santo, que ia haver uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio quando Cláudio era imperador. Então os cristãos de Antioquia resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. Cada um deu conforme podia e mandaram essa ajuda por meio de Barnabé e Saulo para entregarem aos responsáveis da igreja em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos pela tua palavra poderosa. Dá-me inspiração nesta noite, Senhor. Porque os teus filhos vieram por causa do Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, Pai, como nós falamos que somos e somos templos do Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, continue nessa liberdade que cada um deu. Mas que o Senhor possa derrubar, Senhor, as barreiras nessa noite. Aquelas coisas que às vezes, Senhor, estão acumuladas no nosso coração. Eu quero repreender o ladrão da palavra, Senhor. Pai, todo espírito de quietez, Senhor, de displicência, Senhor. Pai, que o teu nome seja glorificado mais uma vez nesta noite. Eu sou grato pela oportunidade, mas sou só servo teu. Confere, Senhor, a tua unção, a tua graça e a tua autoridade. E continua abençoando o nosso culto nessa noite, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Tiago, pastora Sara, e agradeço ao convite, né? Louvo a Deus pela vida da igreja aqui neste lugar. E assim, os meus olhos ficam repletos mesmo, de coração cheio de alegria, por ver que o Senhor, Ele tem agregado almas a este lugar. Então eu fico, meu coração, porque eu vivi muitos momentos aqui neste lugar. Muitos momentos. Sejam eles
tempestuosos, dificultosos, mas em todos eles, por causa disso, o Senhor me levou a esse texto. Nós continuamos porque nós sentimos a mão do Senhor conosco. E a boa mão do Senhor, ela continua sendo com este local. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade. A minha esposa foi trabalhar. Hoje tivemos um culto abençoado em Portimão pela manhã. E trago aqui um abraço, pastor Danilo, pastora Miriam e a igreja de Portimão, mas quero dizer que nós somos um só povo. Nós somos um só povo. E o Senhor ministrava ao meu coração, quando o pastor me convidou para partilhar a palavra com os irmãos, o Aguinaldo já se meteu comigo ali e disse: olha, não vai pular muito ali em cima não, cuidado, né? E eu vinha pedindo: Senhor, me dá graça. Eu tenho orado assim, pastor Tiago, me dá graça. Se é só, o varão falou da emoção, né? Se é só emoção minha, o Senhor vai tirando aos pouquinhos, né? Que às vezes a gente vai indo assim, parece um carro velho, né? Ele custa pegar, não é? Às vezes lá no finalzinho da mensagem é que ele liga, né? E às vezes mas eu vinha pedindo: Senhor, me dá graça, porque o meu coração se alegra por estar ali com os irmãos. E eu quero falar sobre missões com os irmãos, sobre a vida deste homem, a qual o texto relata, e nós precisamos ser como este homem. Eu quero falar sobre a vida de Barnabé, e nós precisamos, irmãos, muitas das vezes nós temos falado que a igreja precisa de uma estratégia. Lógico que ao caminhar nós entendemos que em cada geração nós precisamos de uma estratégia diferente. Mas a aplicação, o conteúdo num todo, ele continua sendo o mesmo. Eu quero explanar esse texto e usar a vida deste homem de Barnabé para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Porque há alguns atributos da vida deste homem que nós precisamos ter todos os dias. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos em falha. E o Senhor nos trouxe nessa noite para nos alertar. Às vezes nós falamos assim: olha, porque está muita luta, porque aconteceram as percas, a pastora falou aqui, por causa das dificuldades. Querido, nós só precisamos da presença do Senhor nas nossas vidas. Porque até as vidas, quem acrescenta é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. E o pastor falou algo um dia em Portimão, e eu fiquei pensando, quantas vezes aqui eu orei: Senhor, dá-nos almas, Senhor, dá-nos vidas, Senhor, manda almas, manda pessoas. Não está errado você orar assim, né? Não está. Mas ele falou algo interessante, que nós devemos orar e pedir, mas nós estamos nos preparando para quando essas almas começarem a entrar por aquela porta, ou para quando o Senhor nos levar, nos deparar com essas almas em todos os lugares? Porque o Senhor tem poder para fazê-las entrar por aquela porta, mas o Senhor também quer nos usar como instrumento dele em qualquer parte, seja no trabalho, seja no supermercado, nas rodas, em todos os lugares. Então o texto saltou-me à vista e falou muito ao meu coração, porque, irmãos, as coisas não estavam bem. Nós pensamos que nós vamos fazer ou podemos fazer quando tudo está bem. Às vezes nós não fazemos porque nós dizemos assim: ah, pastor, irmão, está difícil, quando melhorar eu vou. Ah, Deus, o Senhor sabe do meu coração, Deus sabe todas as coisas. Muita gente tem uma expressão, né? Deus sabe. Ah, irmão, se nós soubéssemos mesmo o que realmente Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Agora veja o contexto, o que aconteceu aqui em Antioquia. O texto fala que por causa da morte de Estevão, aconteceu lá no capítulo 7 de Atos. Saulo estava lá, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Eles mentiram contra esse homem, e uma das qualidades que Barnabé tinha, Estevão também tinha. Ele era um homem cheio do Espírito Santo.
E Estevão começa a falar do reino. Estevão começa a falar de Deus para aquelas pessoas. E aí eles mentem contra ele, eles matam. E por causa da morte de Estevão, agora começa uma investida contra a igreja. A igreja está sendo perseguida. E eles são dispersos. Eles são dispersos, mas eles não estão dispersos, irmãos. Aleluia, a perseguição pode vir, mas nós não estamos só. Eles não estavam só. A palavra vai dizer que eles deram a cidade da Fenícia, do Chipre, e chegaram naquele lugar. Alguns irmãos, eles anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Porque eu quero falar com os irmãos, talvez alguns lembram, que quando o Senhor falou para Pedro, para que ele comesse, para que ele fosse anunciar aos gentios, ele falou, não, Senhor, não, como se ele estivesse dizendo, não, as coisas são só para nós. Havia essa relutância no coração. Aí com a dispersão de todos, esse grupo que chega, pregam somente para judeus, mas irmãos, Deus é tão bom, e havia uns de Chipre, uns sirineus, eles foram também a Antioquia, e eles começaram a anunciar o evangelho aos gregos. Qual é o evangelho? As boas novas do Senhor Jesus. Eles começaram a dizer, olha, o Deus que é dos judeus, também ele é para nós. Porque Deus amou o mundo, irmãos, amou as pessoas. Porque deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a coisa foi tão maravilhosa que eles começaram a anunciar, e nós lemos o texto, que a mão do Senhor era com estes homens. A palavra de Deus nos relata que as vidas começaram a ser agregadas, porque o poder de Deus estava na vida daqueles homens. Eles anunciavam com intrepidez, com ousadia, somente a palavra. Eles não temiam morrer, mas eles queriam que todos também pudessem receber salvação das suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que colheita abundante, irmãos. Você tem orado para Deus mover e trazer um avivamento? Sabe, irmãos, nós oramos muitas das vezes somente pelas minhas coisas. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho que me envolver com as coisas do meu Senhor, porque as minhas coisas agora estão nas mãos dEle, também são coisas dEle. Enquanto nós nos importamos com o reino, com as pessoas, enquanto nós levamos a palavra, enquanto nós damos um testemunho, não se preocupe, Deus vai continuar cuidando da sua vida, Ele vai continuar cuidando da sua casa. Aleluia! Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí a coisa começa a passar de boca em boca. Olha, você está sabendo o que está acontecendo lá em Antioquia? Ah, você não sabe não. Olha, o evangelho está bombando naquele lugar. As pessoas estão se rendendo ao poder de Deus. As pessoas estão se rendendo e estão aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí essa boa nova de salvação, ela chega em Jerusalém. E o texto nos diz que os líderes, eles enviam Barnabé. Irmãos, para mim fala tão pouco, mas você sabe, os nossos atos, eles sempre precisam ser maior daquilo que nós falamos, ou daquilo que falamos a respeito de nós, ou daquilo que falamos a respeito das pessoas. O evangelho não é só de palavras, querido. O evangelho é de ação. Às vezes nós estamos aqui pensando, mas Deus, parece que não está nada acontecendo. Por que eu estou aqui neste lugar? Ei, você não caiu aqui de paraquedas não, irmão. Foi Deus que te trouxe aqui para este lugar. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para este lugar. Porque Ele tem um compromisso, aleluia, com a sua palavra, que é alcançar vidas. Ei, você já foi alcançado? Que nós possamos também ser agentes, aleluia, que levam o evangelho do reino de Deus para todas as pessoas. Pastor, não posso, estou tirando um curso, estou trabalhando, estou fazendo 2 turnos. Muitas das vezes é assim, né?
Houve uma vez uma pessoa que chegou, o senhor trouxe muitas, e muitas vinham e iam, pastor. E eu falei, Senhor, será que essa igreja é uma igreja de trânsito? A prisão de Silves, a qual nós fazemos, pela misericórdia, fazemos um trabalho toda terça-feira, é uma prisão de trânsito, né, Guina? A Guina está conosco. É o quê? Eles estão ali até receber a sentença. Quando recebe a sentença, eles vão para outro lugar. E a dificuldade de você trabalhar com essas pessoas, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para falar do amor de Deus, para levar salvação aos corações. E dentre essas, uma veio e chegou sem trabalho e falava, pastor, nos ajuda a orar para que Deus abra uma porta de trabalho para mim, está difícil, vamos orar. E a gente orava, e para a glória de Deus, Deus abriu a porta de trabalho. E depois ela falou, pastor, vamos orar para que Deus me dê que o meu dia de folga seja de acordo com um dia de culto aqui, né? Era terça, quinta e domingo. Irmãos, Deus é tão bom que Deus deu o domingo para ela, para essa pessoa. Essa pessoa veio no culto uma vez, 2 vezes, e depois não veio mais. Encontrei porventura e não precisei perguntar, ela já se justificou. Pastor, estou fazendo um part-time. O senhor sabe, né? Eu disse, sei, não é? Nós escolhemos, irmãos. As escolhas são nossas, não é? Nós pedimos as coisas e Deus nos dá, não é? E nós somos aquela suma e suga, não é? Dá, nós só queremos receber. O presbítero falou aqui de algo interessante. Irmãos, pessoas que são homens e mulheres de Deus já não podem ter mais essa mentalidade. O evangelho está bombando lá em Antioquia. Barnabé chega naquele lugar. E a palavra nos diz que Barnabé, quando ele olha, ele viu a graça de Deus sendo manifesta naquele lugar. Irmãos, eles não mandaram Barnabé assim, olha, você vai como um espião, você vai como um agente. Às vezes, irmãos, é assim, parece que é assim que a gente, não é? Chega nos lugares, parece que as pessoas estão te medindo, ou que você não é daqui, ou que você não é de acolá. E, irmão, se nós temos o Senhor como nosso Senhor, nós somos um só povo, nós servimos ao mesmo Deus. O único propósito aqui não são as minhas coisas, são o evangelho. Da mesma forma com que Deus preparou alguém para que alcançássemos, Ele também quer nos usar com a estratégia do reino para que vidas também sejam alcançadas. Barnabé chega naquele lugar, ele fica maravilhado. Barnabé não critica, Barnabé não chega e fala assim, quem é o moral aqui? Quem é o líder aqui? Não, Barnabé se alegra. O texto diz que ele se alegra com o que estava acontecendo. Irmãos, às vezes dá a entender que as pessoas não se alegram com o que está acontecendo, com o mover, com a graça de Deus no ambiente, nas vidas, nas casas, nos lugares. Não importa quem é, irmãos, ao fim e ao cabo, é tudo para Ele. A glória é dEle, a honra é dEle. Não importa se foi A, se foi B ou se foi C. Isso é irrelevante. O texto fala de Paulo, o texto fala de Barnabé. Mas esses homens que chegaram ali primeiro, eles são anônimos, mas são agentes do reino, irmão. Eles são importantes da mesma forma. Barnabé, ele se alegra. E ele não chega e fala assim, beleza, está tudo bem, fiz o relatório, sou o cara, vou chegar agora em Jerusalém e dizer, está tudo certo. O povo está abalando, tem lá, está bombando, está tudo certo. Não, querido, um homem e uma mulher de Deus, ele tem sempre uma palavra de Deus para ministrar sobre a vida das pessoas. A palavra diz que ele viu a graça, que ele se alegrou com tudo aquilo que estava acontecendo. E a palavra diz que ele animou, que ele os encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor de toda a inteireza de coração. Sabe o que vale, irmãos?
é sermos fiéis ao Senhor de todo o nosso coração. O Evangelho e a palavra não pode se adaptar à minha vida. Nós que vivemos à luz da palavra. É nós que chegamos à luz da palavra e do Evangelho. Ela mostra os nossos feitos, ela expõe os nossos erros, e aí o Senhor vem com perdão, com graça, com regeneração. Ele transforma as nossas vidas, Ele nos municia. Já falaram aqui, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Irmãos, esse investimento todo de Deus na minha vida e na sua vida é para quê? Para a gente ser grandes cabeções? Não, para a gente anunciar o Evangelho, para a gente transbordar na vida daquele que está lá fora, para que ele também seja cheio da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está sob forte ataque, irmão. Pastor, você não sabe da minha luta. Outro dia brinquei com o Aguinaldo e ele falou assim: se eu te contar a minha história, debaixo de um pé de amora, você até chora. Uma coisa tosca, né? Tola, né? Mas, tipo assim, você vai chorar porque minha luta é grande, não é? A igreja está sob forte ataque. A igreja está sob forte perseguição. Eles estão ansiando, aspirando, ânsia de morte. A qualquer momento pode chegar a sentença. O que está no coração deles é assim: olha, Estevão morreu, mas Jesus é maior. Estevão morreu, mas nós vamos continuar, nem que seja dando a nossa vida pela causa do Evangelho do Reino de Deus. Aleluia. Irmão, não pense que vai facilitar, que vai melhorar, não, irmão. Deus queira que melhore, irmão, mas o propósito de Deus não é melhorar, não é facilitar, não, irmão. O propósito de Deus é transformar a nossa vida, dar-nos um caráter de Cristo, um caráter diferenciado, para que nós possamos ser instrumentos dele. Barnabé chega ali, ele está maravilhado com o que está acontecendo. Pedro esbarrou, teve uma dificuldade. Jesus teve que chamar ele, falar: olha, está vendo, come, não come, faz isso, faz aquilo, agora vai. E depois ele é instruído, Cornélio vai à casa de Pedro, para confirmar. Ele estava relutante. O Evangelho é para os gentios. Mas Barnabé, ele chega, ele se alegra com o que está acontecendo. Irmão, se ele fosse um judeu legalista e preconceituoso, certamente ele teria tentado impedir o maravilhoso agir do Espírito e do mover de Deus naquele lugar. Mas não, irmãos. Não, ele se alegrou, ele se animou, ele animou os irmãos, ele deu uma palavra de encorajamento. Ei, nós também estamos lá sofrendo aspirações de morte, mas nós continuamos adorando a Deus, nós continuamos louvando, levando o Evangelho de Deus. Então assim vocês também permaneçam fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé estava integralmente consagrado ao seu Senhor e ao propósito do reino. Ele se alegrava com qualquer um que aceitava Jesus, irmão, mesmo sendo um gentio. Aquele povo anuncia o Evangelho para os gregos, e aí a porta se abre, e a palavra diz: porque a mão do Senhor era com eles, porque a graça de Deus era manifesta naquele lugar, porque era uma palavra rema, era uma palavra genuína, uma palavra de Deus. Eles creram, e muitas vidas se renderam, muitas vidas aceitaram a Ele, a Jesus, como único Senhor e Salvador da sua vida. E nós, o que nós temos feito, irmãos? Você está se preparando para o avivamento? Assim, alguém um dia disse: pastor, por que tem muitos esquizofrênicos aqui na igreja? Teve um tempo que chegou uns, que tem muitos esquizofrênicos. Irmãos, um servo de Deus, ele não age dessa maneira. Nós estamos perdendo muito tempo, querido. Você sabe, nós queremos buscar a Deus para comodidade nossa, para acomodação nossa.
para que Deus agregue a minha vida, para que Deus agregue a minha família. Não estou falando de coisas banais não, irmãos, carro, casa. E eu não estou pregando aqui que você não deve ter uma casa ou um carro, não é nada disso. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. O que é primeiro, vem primeiro. Custe o que custar, queridos. Deus, Ele nunca vai arregar para fazer os nossos deleites. Nós que temos que nos posicionar como Jesus. Estava duro, estava difícil, Ele diz: Pai, está difícil, está duro. Se possível, essa carga é pesada demais. Jesus, Ele está levando o pecado da humanidade aos seus ombros. Deus não se virou por causa do seu filho, mas por causa do nosso pecado. Porque Ele ama o pecador, mas Ele detesta, Ele odeia o pecado. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Estava doendo, mas Ele diz: mas todavia, ou sempre, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Irmãos, o Senhor ministrou meu coração já há muito tempo. Nós não temos tempo de crente não, irmão. Há pessoas que pensam: nossa, eu já sou crente há 30 anos, há 20 anos. Irmãos, nós estamos nos deixando ser gastados e usados para a obra de Deus, verdadeiramente para a obra de Deus. Porque quando é uma ideia minha, ou quando é para alguém que eu amo, eu faço tudo, irmãos. Mas o Evangelho não é esse Evangelho. O que nós tínhamos para que o Senhor, o nosso Deus, entregasse o seu Filho ali na cruz? Não tínhamos nada. Não há nada que nós podemos ou poderíamos fazer. Mas mesmo assim, Ele deu o seu Filho. Jesus veio com um projeto muito mais amplo, que é um projeto de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores. Mas irmãos, nós somos testemunhas. Paulo diz que nós temos que ser cartas vivas diante do Senhor. Irmãos, a religiosidade tem imperado. Eu olho as coisas e eu meço os outros, e eu julgo as pessoas. Irmãos, nós temos um Deus que Ele está lá preparado para modelar o nosso coração. Eu não vou perder tempo, se assim posso dizer, com as coisas dos outros. Eu tenho que me deixar gastar com as coisas de Deus. Ou vocês pensam que Barnabé estava deitado, irmão? Vocês pensam que Barnabé estava sentado? Estava lá na igrejinha sentado, falando: ei, Senhor, quando é que você vai me enviar? Se Barnabé foi enviado, é porque ele tinha atributos de Deus que o impulsionou. Ele já fazia. Eu olho para a vida desse homem e me inspiro. É lógico que o nosso modelo supremo é o Rei da Glória, irmãos. Mas há homens e mulheres descritos na palavra de Deus que nós podemos olhar e nos inspirar neles, mediante aquilo que eles têm e mediante aquilo que eles fazem. Eles dão a sua vida para a glória de Deus. Irmãos, Barnabé é o tipo do homem que ele não quer título. Barnabé é o tipo do homem que ele não briga por cadeira não, irmão. Barnabé, ele está sempre se consagrando, buscando a santificação, orando, adorando ao Senhor, fazendo a limpeza, cuidando de tudo. Aí o Senhor fala: vai para ali, ele: vou para aqui. Vai para ali, eu vou para aqui. O que tem nos impedido, o que tem nos freado? Tem te impedido, querido? Se a boa mão do Senhor é sobre a sua vida, ou não é sobre a sua vida? A boa mão do Senhor é sobre a sua vida, irmão. Se você tem o Senhor na sua vida, é lógico que o Senhor, Ele está contigo, irmão. A boa mão é a presença de Deus, é o agir de Deus, é o respaldo de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a autoridade de Deus. É isso que faz com que as pessoas se rendam ao Evangelho. E olha, o versículo 24 vai falar de 3 qualidades deste homem, que eu me derreti por elas, irmãos. Vamos ler. Vai dizer assim, o 24:
Barnabé era um homem bom. No original era um homem de bem. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E era um homem cheio de fé. Uau, que fantástico. Não deveria ser, irmãos. Não deveria ser. Porque a mesma glória que estava lá é a mesma glória que está aqui. O mesmo Senhor que estava lá é o mesmo Senhor que está aqui. O mesmo Espírito que estava lá é o mesmo Espírito que está aqui. Ele não mudou, irmãos. Ele não é outro. Ele não muda. Ele é o mesmo Senhor. Então o problema não está em Deus, não está na palavra. Temos que deixar de correr atrás das nossas coisas e nos envolvermos com as coisas de Deus. É lógico, irmãos, que há chamadas específicas. Está aqui, o presbítero falou sobre os missionários que estão lá. Está aqui, ó, um casal. Ó. Eu os conheci lá em cima. E pelo que eu me inteirei do assunto, eles abriram mão de tudo. Ele trabalhava, tinha vida, tinha casa, as coisinhas. Congregava, é lógico, irmão, são crentes como nós. Hã? Mas se acha que se eles não tivessem com o coração aberto para vir, você acha que Deus os traria? Irmão, Deus não erra não, irmão. Ele sempre sabe o que faz. Há sempre um custo, não é? Há coisas que nós não entendemos, mas eles estão aqui para a glória de Deus. Uma chamada específica, mas o anunciar o Evangelho é para todos, irmãos. É para todos. Você sabe, quando o Senhor ministrava aquilo que o pastor disse sobre a preparação, é toda a mensagem que Ele investe na sua vida, sabia? Todas as mensagens que o pastor prega aqui, que o presbítero, que os irmãos pregam aqui, é um investimento de preparação na nossa vida, irmão. E você sabe, nós estamos tão indiferentes, tão frios. Sabe aquela coisa assim, não, se for o fulano, vou usar um nome, John Cox, aqueles avivalistas, né? Se for o fulano, eu já estava, ó, né? Eu sou pentecostal, irmão. Eu sou. Mas você sabe, as qualidades da vida desse homem o impulsionou a ir, a estar pronto a fazer o que fosse preciso para ser feito. Você sabe, o Senhor Jesus, Ele disse assim, olha, se alguém quiser, Ele disse assim, você tem que vir. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, ele tem que negar a si mesmo. Ele tem que tomar a sua cruz. E aí, o seguir, irmãos, é você indo atrás, replicando as mesmas coisas, aprendendo dele. Ele diz, aprendei de mim. Nós vamos aprendendo dele. E na prática nós vamos praticando tudo aquilo que ele nos ensinou. Talvez se perguntarmos aqui qual foi o texto, o último texto da mensagem que foi lida aqui no culto passado. Talvez se perguntarmos qual foi o texto que foi lido aqui para a abertura do culto. Não podemos estar displicentes, querido. Eu quero crer que você o aceitou. Eu quero dizer que você deixou ele entrar no barco da sua vida. Eu quero dizer que você aceitou o pack completo. Porque não são só umas coisas, irmãos. O Evangelho do Reino é um pack completo, irmão. E você sabe, aquelas desculpas, mas o Senhor sabe, mas Deus sabe, irmão. Vamos nos apresentar e dizer, Senhor, me perdoa por eu até aqui ter sido tão omisso, eu ter sido tão negligente.
Pastor, mas para que Deus me chamou? É isso. A mensagem nos prepara, nos habilita, e o Espírito Santo vai nos levando ao cumprimento do seu propósito, ao cumprimento do seu chamado. Ah, pastor, mas a minha casa já está toda. Fulano é até apóstolo. Mas o negócio de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. Ainda há muita gente, irmão. Será por que o Senhor ainda não voltou? Mas Ele pode chamar pela minha vida hoje. O texto diz o que nós temos preparado. Barnabé é um homem bom. Mas sabe, muitas das vezes nós confundimos que um homem bom, ele faz coisas boas. Mas aqui, o homem de bem é um homem virtuoso, que não faz coisas boas, ele faz as coisas certas, porque ele é um homem temente a Deus. Ele pratica o bem que o Senhor nos ensinou. Ele não faz coisas boas. Você já viu aquele ditado que de boa intenção está cheio o inferno? O Senhor não nos chamou para fazer coisas boas. O Senhor nos chamou para fazermos coisas certas. As coisas dele. As coisas do meu Pai. Em nenhum momento, Jesus, que é Deus, que era Deus enquanto Ele estava aqui, em nenhum momento, irmãos, Ele disse assim, mas eu sou Deus. Entende a humildade, entende o propósito, entende o chamado, aceita o peso, a responsabilidade, não arrega e avança. Eu não vim para fazer as minhas coisas, mas eu vim para fazer as coisas do meu Pai. O meu compromisso é com o meu Pai. Natanael lhe diz, mostra-nos a Deus. Eu falo assim, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda me perguntam. São perguntas, irmãos, que nós, no decorrer da caminhada, nós temos que deixar de fazer. Barnabé é um homem bom, um homem de bem, um homem virtuoso, um homem honesto, que a Bíblia dá testemunho dele. Esse homem é convertido de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Barnabé é um incentivador. Barnabé é um encorajador. Barnabé não tinha problema, irmãos, em que alguém fosse à sua frente. Mais à frente nós vamos ver que Barnabé, ele vai à procura de Paulo, de Saulo. E nós vemos no capítulo 9, que ele vai a caminho de Damasco, todo pomposo, com cartas, perseguindo a igreja. E aí ele tem um encontro com o Senhor. E a sua vida é transformada. Veja, irmãos, em todo o relato do texto, não fala de Saulo ou de Paulo primeiro, fala de Barnabé e Paulo. Mas depois nós vamos ver a notoriedade daquilo que Deus fez através da vida de Paulo. Mas, irmãos, não é menor daquilo que Deus fez na vida de Barnabé. Barnabé era um homem que ele não tinha problema de quem estivesse à frente. Se é o propósito do reino, conta comigo. Se é o propósito da igreja, conta comigo. Se é para o crescimento da obra, conta comigo. Ou seja, eu não vou gastar o meu tempo com coisinhas. Eu não vou gastar o meu tempo com essas rodinhas, com esse diz que me disse, com o mimimi. Mas será que não é? Não, o meu coração é somente consagrar ao Senhor, servir a Ele de todo interesse do meu coração, porque eu sei que a mão do Senhor é sobre mim, eu sei que a graça do Senhor, o favor está sobre mim, o poder de Deus está sobre mim, e eu quero ser um agente da graça de Deus. Não há desculpa, irmão. Não há desculpa. Você sabe o que é que acontece? Frustração. É o que acontece, irmão. Quando nós estamos fora da engrenagem do reino que é dele, a frustração, a inquietude. Sabe? Não, mas eu não posso, aqui não é. Mas ali não é. Mas aqui não é. Barnabé era do Senhor, não importa onde quer que ele fosse.
desde enquanto a graça de Deus fosse manifesta e vidas fossem alcançadas. Ali estava Barnabé, um encorajador. O seu nome era José, mas talvez por essas qualidades, dessas virtudes, eles o chamaram de Barnabé, o filho da consolação, ou o que dá coragem. Irmãos, a ação de Deus na nossa vida, nós estamos consolando, porque Deus é Deus e Pai das consolações. Paulo vai dizer, Ele nos consolou para que nós podemos consolar os outros. 1 Coríntios 5:17 vai dizer que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Não é de separação, não é de distanciamento, não é de quebra. Ei, eu quero te dizer, eu sei que Deus me deu essa oportunidade. E eu estava ali. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é relutante, irmão. A gente é tão coisa. E eu vim ali, estava ali sentando e adorando ao Senhor. O Senhor falava comigo assim: pede perdão para a igreja. Eu, Senhor, mas eu não fiz nada. Ou, aliás, eu fiz tudo. Que tudo? E eu quero mesmo pedir perdão à igreja. Se de alguma forma eu feri, maltratei, ou o sentimento de ter deixado, de ter frustrado, eu só procurei ser obediente a Deus e submisso à minha liderança. E às vezes nós de fora, nós pensamos que não nos custa nada. Irmãos, se alguma coisa de Deus você falar que não te custa, não é algo de Deus. Não estou trazendo peso, irmãos. O Senhor diz assim que os mandamentos dele não é pesado, não é penoso, porque Ele pega esse jugo pesado, esse fardo que é pesado, e Ele troca pelo leve, pelo fardo suave, irmão. De conta que quando nós caminhamos para o Senhor, as pessoas podem olhar e falar assim: você está morrendo. Paulo vai dizer que ainda que o meu exterior esteja se corrompendo, ou se desgastando, ou se deteriorando, eu quero ser como Barnabé. O meu interior, ele se renova a cada dia. Então a igreja me perdoa, porque você sabe, uma coisa que me ensinaram, eu aprendi muito cedo, foi respeitar a liderança. E eu sabia que era o tempo dos pastores. Nada é fácil, queridos. E eu sempre disse que nós estamos aqui para servir ao reino. Nós não estamos aqui para servir pessoas, nós estamos aqui para servir ao reino. E agora vocês têm o Senhor, que é o capitão, mas vocês têm um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está no leme dessa embarcação. E o Senhor, irmãos, eu não vou dizer que Ele quer contar, Ele conta com cada um de vocês. O Senhor está lá no leme, o pastor está deixando o Senhor conduzir a vida dele, e nós estamos de braços cruzados, ou nós vamos lá para o porão, ninguém vai te ver, mas a alegria de ser trabalhador do Evangelho, a alegria de fazer o que é certo. Irmãos, o Senhor não nos chamou para a gente ficar lá em cima no cume do monte. O Senhor nos chamou para que as pessoas sejam alcançadas. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Eu vim orando: Senhor, tira toda a indiferença. Sabe como é que a gente só fala assim: olha a indiferença no seu coração. Eu disse: Senhor, tira a indiferença do meu coração. Porque eu não quero ser estove nem entrave do agir do Senhor. Nós somos homens e mulheres de bem. Além de já ter a boa mão do Senhor, a graça de Deus nas nossas vidas, Barnabé era um homem bom, um homem de bem, que fazia as coisas corretas. Barnabé, ele era um homem cheio
do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E eu, me perdoe, não quis suscitar nada ao coração dos irmãos, não é brincar. Mas nós pensamos que ser cheio é nós somente pularmos aqui dentro. Para mim, um homem e uma mulher cheio, ele é amadurecido pela graça de Deus. Ele é um homem que Deus dá ele estofo para que seja favorável ou contrário àquilo que ele está vivendo, ele permanece. É por isso que Barnabé chega lá e os incentiva a perseverar, a servirem ao Senhor, a se manterem constantes e fiéis. Barnabé não diz assim: olha, continue indo, continue avançando. Não, o propósito não é só ir, irmãos, é ir quando o Senhor nos leva. Porque quando o Senhor nos leva, Ele está à frente, e Ele faz com que a graça alcance o coração dos perdidos. Ele diz: olha, eu quero vos encorajar para que vocês permaneçam firmes, para que vocês sejam inabaláveis. Ei, a igreja de Jerusalém está convosco, está orando com vocês. Eu vim aqui para testemunhar isso de coração. O que vocês precisarem. Mas me pergunte, ou eu te pergunto, o que essa igreja precisava, irmão, que estava iniciando ali? Não precisava de nada, irmão. Eles tinham tudo, eles tinham a presença do Todo-Poderoso na vida deles. E hoje, irmão, nós temos tudo, irmão. E nós, muitas das vezes, não fazemos nada. É por isso que muitas das vezes aqui, eu ficava indignado comigo, nos cultos de missões. Porque eu falava: Senhor, eu não estou fazendo nenhuma missão. Eu não estou fazendo nenhuma missão. Porque tudo que nós temos vivido aqui é graças ao Senhor. Tudo que nós temos desfrutado aqui é por causa da sua boa mão. Não foi nada meu, não. Eu estou aqui, não é de intruso, porque aprove o Senhor me trazer. Seja pequeno, seja grande, irmão. O Senhor Jesus vai dizer que um rega, um prepara, o outro rega, o outro planta e o outro colhe. A gente pensa assim, que o que colhe tem mais importância. Qual a importância? Se não tiver quem prepare a terra, quem vai colher? Nós precisamos entender o tempo e as estações. Nós precisamos andar no tempo de Deus. Porque, irmãos, um crente adiante do tempo de Deus ou atrasado do tempo de Deus, ele está fora do propósito, ele está fora do projeto. E volta a bater na tecla. A primeira coisa que vai trazer é insatisfação e frieza, displicência para o nosso coração. Sabe aquele tipo de coisa? Nossa, mas essa igreja está fria, irmão, a igreja sou eu. Sabe o que eu aprendi? Se o outro ainda está frio, eu vou buscar para que eu permaneça aquecido. Porque quem aquece é Deus. Quem aquece é o Espírito Santo de Deus. Nós não reagimos. O Senhor falava no meu coração sobre a reação. O texto fala que eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Uns historiadores dizem que eles colocaram esse rótulo, rotulando, zombando, dizendo: olha os crentes. Não é assim que eles dizem? Aos aleluia. Mas mesmo que fosse, irmãos, como que ficou maravilhoso, Você é o quê? Eu sou cristão. Eu não sou evangélico. Pequenos Cristo. Para projetar a imagem dele, o agir dele, a graça dele, a glória dele. Ou não somos? Para mim, não há nada mais valioso. Houve um tempo em que eu acelerava as coisas e minha esposa riu. E não foi querendo mostrar, mas cheguei no centro de emprego e fui cumprimentar uma pessoa. E eu estava de novo aqui e fui falar com ela. Eu disse: Diácono Juarez, prazer. Irmão, de que vale o título? O título é só o título, irmão. Há tantas pessoas aí que não têm título,
Há tantas pessoas aí que não tem nome, há tantas pessoas aí, irmãos, que não tem cadeira, há tantas pessoas aí, irmãos, que não tem lugar, mas o que move o coração delas é continuar servindo a Deus de toda inteireza de coração, sendo instrumentos da graça de Deus. Está difícil, irmãos, o Senhor é conosco. Estou ferido, o Senhor tem poder para curar. Estou magoado, o Senhor tem poder para resolver. Mas há coisas que é entre eu e meu irmão. E o inimigo, irmãos, ele traz essa indiferença. Sabe o que eu aprendi? Muitas das vezes o diabo, ele não vai querer nos tirar da igreja. Ele nos tira do propósito. Porque é inaceitável alguém que é um homem bom, um homem de bem, cheio do Espírito Santo, que não consegue amar o seu próximo, que não consegue amar o seu irmão, que juntos é uma coisa, e depois, preste atenção, não é porque eu tive aqui quase 7 anos, eu não aproveito a oportunidade que Deus me dá para mandar indiretas, querido. Mas é o que tem acontecido não somente aqui. Deus mudou o meu caráter. Em nenhum momento quando eu estive aqui, eu nunca usei o púlpito para isso, e nem quando eu estive lá embaixo, porque o Senhor sempre ministrou ao meu coração que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós estamos travados, estamos parados. Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. O tesouro de Barnabé era o Senhor. O tesouro de Barnabé era ser instrumento do Senhor. O tesouro de Barnabé era servir ao Senhor. Há uns capítulos atrás, Barnabé, ele pega uma propriedade que ele tinha. Você vai falar, pastor, você vai falar de dízimo? Não. Eu vou falar de graça de Deus. Eu vou falar de o agir de Deus na vida do homem. Barnabé, ele vende aquilo, ele deposita no pé dos apóstolos. Ele não diz assim, você vai comprar isso, você vai fazer isso, você vai determinar para isso. Não, ele vende e deposita. Vai falar assim, mas o que tem isso a ver? Irmão, Barnabé estava elevando a frasquia. Aleluia, que quando nós fazemos para Deus, Deus recebe e se agrada. Depois vem Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade, pensando que vão fazer do mesmo jeito, mas o coração deles estavam contaminados. Aí eles chegam, estou falando de homem e mulher cheio do Espírito Santo, aleluia. Eles combinam uma coisa e chega lá diante, ninguém vai saber. Aí os apóstolos perguntam, foi assim mesmo? Não, foi assim mesmo. Eles nos dizem assim, porque mentiste para o pastor. Qual pastor que vai conseguir dar conta da vida dos outros? O pastor tem que dar conta, é consagrar a sua vida. Esse canal está preparado para correr e caminhar as milhas com as pessoas? Sim, mas... Aí diz, porque mentistes ao Espírito Santo? Olha a profundidade disso, irmão. Porque mentistes ao Espírito Santo? Agora, pumba, caiu de pé junto lá, morreu. Morreu Ananias. Aí vem Safira. Sabe o que eu aprendo? Que Deus, Ele é um Deus de oportunidades. A oportunidade da graça e de nós mudarmos e nos arrependermos. Porque, irmãos, o que é uma dureza de coração? Hoje eu aprendi que um homem que é humilde, ele não tem problema em reconhecer os seus fracassos e os seus maus feitos, contanto que ele não fique desligado da graça de Deus. Chega a Safira, e aí ela tem a oportunidade de chegar e falar assim, olha, me perdoa, porque a atitude que eu tive e o meu marido foi errado. Eu não sei, talvez recolheram, ele não está ali. Como é que foi? Foi assim, os dois mentiram, e nós sabemos o fim para os dois. É assim, irmão, o evangelho. Um coração a qual Deus tem o controle, tudo aquilo que Ele faz, Ele eleva a frasquia para a glória de Deus. As coisas não são de qualquer maneira. Até os que limpam, não é de qualquer maneira. O nosso coração precisa estar cheio. Ele era um homem cheio do Espírito.
Estevão, que morreu, era um homem cheio do Espírito. Paulo era um homem cheio do Espírito. Pedro era um homem cheio do Espírito. Na descida do Pentecoste, a palavra diz que e foram todos cheios. Se é todos, é todos. Deus tem um revestimento do Espírito para todos. Deus enche a nossa vida para todos. Alguém cheio do Espírito é alguém que obedece a Deus, o adora e o serve com inteireza de coração, e é um instrumento da sua graça. Não é aqui, é lá fora, é dentro da nossa casa, na nossa rua. Barnabé foi enviado porque eles viram a diferença na vida daquele homem. É isso que nós precisamos ter. Eu creio que você tem, irmão. Sabe o que é que nos está faltando? Somente fazermos a vontade de Deus. Eu não vim aqui, irmãos, não tenho pretensão de falar que você não tem. Porque eu volto a dizer, eu vim e o Senhor falava comigo, cuidado, que aquilo que você está pregando, você está falando para você. Todos os dias nós temos um ajuste de contas com o Senhor. Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem instruído pelo Espírito. Certa feita, os apóstolos, o Paulo, creio que Barnabé, eles decidem ir para um lugar, e o texto diz que aprove ao Espírito Santo, não a eles, irmãos. Não é eu que decido o que o Espírito Santo faz, é o Espírito Santo em nós. É do Espírito para nós, para o nosso coração, para a igreja, para a congregação, para a nossa vida, para a nossa casa, para as vidas, para as pessoas que estão perdidas lá fora. E aí, eles não dizem assim, não, mas eu já tracei a estratégia ali que vai dar peixe. Não, irmãos, quem tem o Espírito de Deus, obedece o Espírito de Deus. Paulo vai dizer assim, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ou seja, se posicione para que eu esteja no controle, para que Ele esteja no controle, para que Ele direcione as nossas vidas. Nós não sabemos o potencial que nós somos na mão de Deus, irmãos. Nós não imaginamos, irmãos, mas queremos viver. Alguém um dia, um pastor pregou aqui sobre visão de quintal e visão de reino, e aquilo ficou marcado no meu coração. Nós estamos aqui para viver a visão do reino celestial. Não se engane, irmão, nós não somos daqui não. Já já a gente vai partir. Mas enquanto isso, o que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Ele era um homem de bem, um homem cheio do Espírito e um homem cheio de fé. Eu quero ler para a gente terminar. Hebreus 11, 29, 34. Só ouve. Pela fé, capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. Vai dizer, pela fé os israelitas, eles atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois de os israelitas terem marchado em volta dela durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os que foram desobedientes a Deus, visto ter sido hospitaleira para com os espiões hebreus. E que mais direi eu? Não me chegaria o tempo para vos falar de homens, e eu quero incluir Barnabé, de homens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Esses homens, por meio da fé, eles conquistaram reinos, estabeleceram a justiça e alcançaram as promessas de Deus, aleluia. Fecharam a boca de leões, apagaram grandes incêndios e escaparam de ser mortos à espada. Tiraram força da fraqueza, mostraram-se fortes na luta e destruíram exércitos estrangeiros. Por causa da fé, um homem de fé poderosíssimo,
Imagina um homem e uma mulher cheio de fé, irmão. Eles apagaram o fogo. Sadraque, Mesaque, Abidnego. É isso mesmo. É isso aí. Repara não, irmão, eu sou meio assim. Imaginem, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Tem que curvar, tem que dobrar, tem que adorar. Por que Raabe não morreu, irmão? Porque ela não foi desobediente a Deus. Desobediência gera morte. Morte espiritual, mas pode levar à física. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estão como Barnabé. Eles sabem o Deus que eles têm, eles sabem o Deus que eles servem, eles sabem do poderio do seu Deus, mas eles estão descansados na palavra. Eles dizem: olha, quando tocar as trombetas ali, você tem que dobrar ante a estátua. Eles falam: rei, fica sabendo uma coisa, nós não vamos dobrar não. Se Deus quiser nos livrar, mas se não, tipo assim, nós estamos dispostos a pagar o preço, nós estamos dispostos a morrer, nós estamos dispostos, nós não vamos nos render, nós não vamos nos curvar, nós não vamos adorar Baal. E eles foram lançados na fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, irmão. Até aqueles que aqueceram chegaram na frente da fornalha, os soldados foram engolidos. Imagina o fogo ali dentro. O texto que eu li, eles apagaram pela fé a força do fogo. Você consegue entender o poder da fé? Hebreus 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí vem dizendo: pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé todos esses homens. É a fé que os garantiu a vitória. A fé no Todo-Poderoso, a fé em Deus. A palavra diz que o rei de longe diz: olha, mas não era 3, agora estamos vendo 4. A presença de Deus, irmãos, a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos que decidir viver pela fé. Não somos kamikazes que acreditamos que lá na outra vida. Não, irmãos, nós entendemos que agora já não temos mais vida. A nossa vida é de Deus. O propósito é obedecer, o propósito é santificar, o propósito é avançar. Pastor, mas é tão pouco, irmãos. Ei, pode ser pouco para mim, pouco para você, mas se é com Deus, é grandiosíssimo. Sabe, nós estamos menosprezando o dia das coisas pequenas. Eu quero concluir, e hoje eu com Barnabé, quero vos encorajar. Quero trazer uma palavra de coragem para o seu coração. Não que você está sem coragem, irmão. Não é isso não. Dizer, nós estamos reticentes. Irmãos, a palavra vem para agregar valores do reino na nossa vida, irmão. Agora depende de nós. O que nós vamos fazer com essa palavra? Ah, porque foi aquele doido, aquele coxo que pregou. Já o ouvi tanto. Ouvidos espirituais. Você quer ser? Seja como o bereano, vai para a palavra. Se é de Deus, a palavra diz: reter o que é bom para a edificação. Irmão, sem fé nós não vamos fazer nada. Se não formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não vamos fazer nada. Não é na nossa força. Porque quando eu vim, eu pensei, não tem nada. Pensei como Gideão, sou o menor. Não é aqui para fazer coisinha de caule mero, né? Não, irmão. Não, a gente tem que aguentar o tranco, posicionar. Somos homens e mulheres de Deus. Pronto. Mas eu olhava pela tarefa e pelo desafio. Ei, o Senhor conta conosco. Eu quero te encorajar, irmão, a não parar, a não desistir, a não deixar o seu coração aí, como diz um ditado, a Deus dará, mas não é Deus dará não, filho. Se tiver vazio, não tiver ocupado pelo Senhor, tem muita gente que ocupa. Que você seja cheio do Espírito, ou seja, que você tenha ousadia, intrepidez, que você se revista na graça de Deus, que você santifique a sua vida, que vocês unam força com a vossa liderança. Como eu disse, vocês não estão aqui por acaso, irmãos. Há tanta coisa para ser feita.
Às vezes pesa muito porque toca somente aos mesmos e nós ficamos de fora como espectadores. Saímos daqui bacana, como se tivéssemos ido a um shopping, ouvido uma palestra, e amanhã toca andar, a vida continua da mesma maneira. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque eu não quero ser assim. Misericórdia, porque eu não quero ser indiferente ao mover a graça. Sabe, irmãos, a pior coisa é as coisas de Deus estarem acontecendo e nós não conseguimos ver o mover de Deus, não conseguimos ver a graça, o agir de Deus. Então que nós possamos ser pessoas de bem, que fazem o que é certo, que fazem o que é correto, que nós possamos ser cheios do Espírito, cheios do Espírito e cheios de fé. Pastor, está difícil, está para mim, está para todo mundo. Os missionários que não têm liberdade de expressão religiosa estão morrendo, irmãos. Mas eles não estão preocupados contanto com que o Senhor seja glorificado, que Deus possa mover com o nosso coração. Até aqui nos ajudou o Senhor agregou vidas, mas você veio até aqui para que você seja instrumento, para que através dele na sua vida, outras vidas sejam alcançadas para a glória de Deus, seja aqui, seja no posto partido, seja onde quer que for, a glória é dele, a honra é dele, cheios do Espírito, não é somente rodar aqui dentro. Eu continuo as mesmas coisas, eu maltrato a minha família, eu sou indiferente ao meu irmão. João vai dizer assim: nós não podemos amar só de palavras, porque para amar o outro irmão, eu tenho que primeiro receber o amor dele, essa profundidade, esse amor ágape, que aí me dá condições de amá-lo e amar o meu próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu creio, o avivamento ele começa em cada coração. O avivamento ele começa nas cadeiras, nas fileiras. Às vezes você olha, você viu o que aconteceu lá naquela cidadezinha, de falar assim, por que não foi lá naquele lugar grande, naquele país grande? Foi aqui, foi lá em Antioquia. Mas Deus moveu-se com a sua graça e acrescentou vidas, e as pessoas se alegraram, e Barnabé se alegrou. Eu quero te encorajar, que você também se alegre com a vitória do seu irmão, que você seja um agente, que você promova o seu irmão, independente de qual patamar ele vai estar, irmãos. Isso é indiferente, irmão. A glória é de Deus, a honra é dele, a satisfação é somente sermos instrumentos, estarmos ligados. Pastor, eu não posso. Quantos deixaram? O Senhor está com o seu mesmo discurso, ele não muda. Você fala assim, pastor, Deus, Jesus, dura coisa é. O Senhor fala, vocês também não querem ir. Para onde iremos nós? Pastor, pode ir. Para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Eu não quero, irmãos. Eu quero me mover debaixo da nuvem. Eu quero me mover debaixo da obediência. Eu quero ser instrumento. O nome não interessa, o título muito menos, contanto que vidas sejam alcançadas e que lá naquele grande dia esteja registrado no livro as obras que nós praticamos, para que o nome dele seja glorificado. Desperta a igreja. Ei, você está com problema? O nosso Senhor é o Senhor de todos os problemas. Deixa ele revestir a sua vida, curar a sua vida. Ei, há muita coisa para fazer. Pastor Tiago, pastora Sara, as pessoas às vezes pensavam que havia, nunca houve, irmãos, indiferença. Nós somos servos do mesmo Deus, servimos o mesmo Rei, fazemos parte do mesmo Evangelho. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pela sua vida. Avance, homens de bem, cheios do Espírito e cheios de fé. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.